Bom dia a todos. Ah, Bom então, hoje a dia. gente tem a satisfação de trazer nas nossas palestras da sexta-feira o professor Paulo Saldiva. O professor Paulo Saldiva que ele vai fazer uma palestra intitulada Autópsia Minimamente Invasiva, Aplicações e Limitações. A gente, de praxe, a gente faz a apresentação do currículo, mas o professor Paulo Saldiva dispensa apresentações, eu vou fazer mais por formalidade. A contribuição para a ciência e para a sociedade que ele já fez está muito além do que está no currículo dele, mas, de qualquer forma, vamos fazer as formalidades devido às formalidades. Ele é médico, formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, em 1977. Tem doutorado em patologia pela USP e livre docência também pela USP, em 86. Atualmente é professor titular de patologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Foi diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP durante o período de 2016 a 2020. Ele concentra as suas atividades de pesquisa nas áreas principalmente de anatomia patológica, fisiopatologia pulmonar, doenças respiratórias e saúde ambiental, cidades e saúde humana. Ele tem bastante interesse em patologia pulmonar e fazer autópsia para entender doenças novas, voltada para entender melhor as cidades e as pessoas que vivem nas cidades. Tem cerca de 700 artigos publicados em periódicos internacionais e diversos prêmios recebidos ao longo de sua carreira. Professor, então, é uma satisfação muito grande para todos nós, a sua presença aqui, possibilidade de aprender um pouco mais com sua vasta experiência, tá? Fique à vontade para ligar seu microfone, trazer a câmera e postar. Eu só queria lembrar todos os presentes, desculpa, professor, lembrar todos os presentes que mantenha áudio e vídeo desligados durante a apresentação. E as perguntas, comentários, elogios, sugestões, podem colocar no chat que no final da apresentação a gente pode trazer para abrir para discussão. Obrigado. Bom, gente, primeiro quero agradecer enormemente, viu, Ricardo, o convite. Falar na Fiocruz na verdade, não é fazer uma conferência, é em parte ser homenageado. E eu vou mais ou menos só complementar minha apresentação, porque eu eu tenho, como sabe, alguns interesses em poluição, clima. E também a parte de diagnóstico de doenças respiratórias, que a gente toca um pouco lá no Hospital das Clínicas. E lá em São Paulo, o nosso serviço de verificação de óbitos funciona na Faculdade de Medicina. É a lei que cria o serviço de verificação de óbitos atrela o serviço à Universidade de São Paulo, e a coordenação acadêmica do Serviço de Verificação de Óbitos ela é do Departamento de Patologia. Bom, isso começou com uma tentativa de ensinar patologia, ensinar técnica cirúrgica, uma coisa assim bem de ensino dentro da caixa, né, da saúde, mas o que aconteceu com o tempo é que o número da cidade cresceu e o número de pessoas que morrem sem que alguém assine o atestado de óbito é bastante grande. Nós temos subido o número de autópsias ano a ano e até 2019, quando a gente foi o último ano que a gente foi autorizado a trabalhar quer dizer, quando vem a pandemia, nós paramos em março, ele estava ao redor de mais de 15 mil autópsias por ano. Bom, é muito mais do que você precisa para ensinar patologia ou fazer treinamento de aulas para graduação ou para residentes. Então, mas você tem distritos da cidade de São Paulo, somente nas suas extremidades, nas zonas menos favorecidas, que você chega até 80% dos óbitos de causas naturais irem para autópsia. Bom, aí já dava para fazer outras coisas, né? Então, a gente começou a utilizar, a tentar ler as desigualdades de saúde, lendo no corpo das pessoas que faleciam, né? Então, por que a pessoa morreu antes do tempo? Nós começamos a estudar também, por exemplo, 31% das pessoas que morrem de tumor em São Paulo não sabiam que tinham tumor em vida. O diagnóstico foi de autópsia. Aonde estão essas pessoas? Como é que você cartografa isso?
né? Como é que você usa a geoestatística para saber onde não funciona e principalmente aonde funciona quando, mesmo que as condições não fossem tão boas, né? Quais são as medidas, quais são as práticas locais que permitiram que a gente pudesse, que aquela comunidade pudesse sair melhor. Assim como nós estamos começando a cartografar também a nefropatia diabética, né, nos diabéticos, quais são, onde estão as pessoas que não conseguem controlar o diabetes e ter complicações tardias. E também montamos bancos de tecido, bancos de órgãos nobres, banco de cérebro, para estudar a patogenia de algumas doenças que você não consegue ter tecido em vida, o cérebro, por exemplo. Então, demência, doenças psiquiátricas, a gente monta lá. Para fazer isso, né, e autópsia sempre foi uma coisa que nunca ninguém gosta de fazer, nem mesmo um patologista. Né? A patologia ficou tão complicada que, às vezes, o patologista que vai para a atividade profissional, ele estuda mama, ou ele estuda próstata. Né? Ele começa, a demanda sobre ele de informações sobre a biologia do tumor, sobre marcadores, é tão grande que o indivíduo se especializa. E a autópsia não, a autópsia você tem que fazer de tudo, congênito, mortalidade materna, doenças cardiovasculares, infecção, né? E então a gente começou a falar assim, não, vamos a autópsia não é uma coisa que todo patologista sabe bem, é uma especialidade da patologia como a outra. Então a gente vamos profissionalizar isso. E é isso que eu resolvi tocar à frente nos últimos 8 anos, e eu vou compartilhar aqui o que a gente montou, né? A ideia foi ter montar uma coisa que a gente chamou de plataforma de imagem na sala de autópsia, né? Que comecei a montar isso em 2015. O que é isso? É um conjunto, né, uma sala de autópsia que tivesse, primeiro, facilidades de imagem. Então, nós temos um atomo multicanal, nós temos uma ressonância magnética de 7 Tesla e um conjunto de scanners, e aqui máquinas que alguma delas a gente desenvolveu para fazer perfusão, anjo-CT pós-mortem, anjo-ressonância pós-mortem, para estudar doenças vasculares, e ultrassom, né? Para variar, a gente começou de uma situação onde a alta complexidade dominava. É um vício da nossa faculdade, um vício, aliás, até da própria universidade. Uma ressonância de 7 Tesla é muito legal, né? Porque ela dá uma boa resolução, ela faz espera um pouco, só que tem um cachorro reclamando. Quando eu falo bobagem, ele está treinado pela minha esposa para assinar, para dar uma baixada de bola. E fica quieto aí. Essa angiorressonância, depois eu vou mostrar para vocês, ela é capaz de fazer metabolômica in situ, né, fazer espectroscopia, e fazer uma série de outras coisas, e a gente também faz de pacientes vivos, também faz de cadáver, e de bicho nessa ressonância. Atomo, enfim, e começamos então a fazer um protocolo, e teve uma área física que a gente mudou. Para quem conhece a Faculdade de Medicina, aqui está a Avenida do HC, a faculdade está aqui, né, a parte de trás da faculdade. Essa ressonância é de alto campo, né? Então ela está abaixo a gente destruiu um estacionamento, fez uma espécie de unidade subterrânea. Aqui tem a sala de pós-docs, aqui você tem o túnel que liga o Hospital das Clínicas até a faculdade, por onde chegam os cadáveres, do HC. Tem 2 consultórios médicos, onde a gente entrevista os familiares para pedir autorização, para ter o consentimento pós-informado para alguns protocolos e também para dar um retorno do que aconteceu, do que nós achamos no óbito. Aqui, nós estamos preparando para ser uma sala de autópsia NB3,
e aqui tem a sala de ultrassom e a sala de tomografia aqui. Então, existe um elevador que leva para o piso inferior da faculdade, que é o serviço de verificação de óbitos. Então, nós estamos abaixo do serviço de verificação de óbitos. E a gente começou, então, a explorar a seguinte possibilidade, né? Se era possível você fazer, né? A autópsia é muito importante ainda para diagnóstico das complicações médicas, para fazer o estudo de novos vírus. A gente pegou, nesses últimos 20 anos, o H1N1, que pegou em São Paulo pesado, pegamos o surto de febre amarela que ficou na mata ao redor, no cinturão verde ao redor da cidade de São Paulo, mas morreu muita gente. A gente fez quase 80 autópsias de febre amarela, já revisitando com a tecnologia moderna e usando métodos moleculares e estudando melhor a patogenia da interação entre a biologia da interação entre o vírus e as pessoas. E também agora chegou a vez do SARS-CoV-2. Mas aí, no início, o que a gente queria era saber se a gente pudesse fazer uma autópsia minimamente invasiva, nós teríamos mais aceitação da autópsia, tanto do corpo clínico quanto da família, né? Então, a situação hipotética, né? Tudo começou quando eu comecei a trabalhar um pouco no Hospital do Câncer, tem um hospital associado de câncer infantil, o Itaci, e você sabe do que uma criança, quando ela morre, você tem uma criança com uma leucemia aguda, faz um transplante de medula, ela tem antes da medula pegar, você faz um infiltrado pulmonar, né? E a criança morre. Você não sabe se foi efeito da químio, se foi, que bicho que foi, se foi fungo, se foi vírus. Então, como é que você chega para uma família e fala assim, bom, seu filho acabou de morrer, nós vamos fazer autópsia? Então, a gente achou que se colocasse para a família uma abordagem minimamente invasiva e fosse assim como, da mesma forma que a gente aborda a doação de órgãos, você poderia fazer uma doação de conhecimento. Ou seja, você proporia para a família a ideia de que aquela morte pudesse ter um significado talvez auxiliar que outra criança e outra família não passasse pela mesma tristeza, por essa sequência trágica. Então, a gente estava usando a autópsia minimamente invasiva como uma alternativa para aumentar a procura de aceitação das autópsias do nosso hospital no serviço terciário. Depois, a gente se associou a um grupo que faz autópsia verbal. A autópsia verbal, aqueles que sabem, é um conjunto, é um questionário estruturado, tem alguns tipos, e mais um discurso livre, aonde ou um médico especializado nisso, um codificador, ou um algoritmo de inteligência artificial, a partir daquelas respostas e daquele discurso, estabelece uma causa provável de morte. Isso é muito utilizado no mundo. O Global Burden of Disease ele se baseia muito nessas informações de autópsia verbal e também para você reduzir o que é chamado de garbage code, né? Que no Brasil tem mais ou menos 300 mil atestados de óbito, que onde está escrito coisas absolutamente inúteis como parada cardíaca. Quer dizer, é um evento muito preciso, mas pouco criativo, dado que todas as pessoas que eu conheço que morreram compartilham essa condição fisiológica do coração estar parado, né? Então, não serve para nada, do ponto de vista de saúde pública. Só que esses questionários de autópsia verbal, eles nunca tinham sido validados com autópsia real. E também só em poucas, não em muitas partes do mundo. Por exemplo, o conceito de febre em Salvador vai ser diferente, pode ser que o elenco de agentes seja diferente, por exemplo, do Rio Grande do Sul. Então, e isso também seria diferente em Angola. Então, o que se procura fazer, o ideal seria que você tivesse a capacidade de fazer esse padrão ouro,
autópsias em lugares diversos e colocar, digamos, regionalizar digamos, a sensibilidade do algoritmo a partir da sua latitude e longitude. Então, nós começamos um projeto de fazer, peraí, vamos levar a autópsia para campo. Em vez de a gente estar nessa coisa aqui que custa um montão de dinheiro, pegando doentes de hospitais terciários, vamos tentar levar autópsia para onde não tem autópsia e imagem para onde não tem imagem. E aí o ultrassom começou a assumir uma importância grande, porque o ultrassom portátil você leva para qualquer lugar, você consegue literalmente levar uma sala de autópsia dentro de uma linha, com as agulhas de punção e todo o resto. E, ao mesmo tempo, aplicar o questionário de autópsia verbal para validar o algoritmo que você vai usar em bases populacionais. Por exemplo, agora nós estamos tendo um artigo que acho que vai ser aceito. Ele foi feito em parceria com o CDC e a Organização Mundial de Saúde, aonde a gente pegou os casos de autópsia. A gente não podia mais fazer autópsia convencional, até essa semana a gente não podia. Usando a validação por autópsia minimamente invasiva, nós tivemos mais ou menos quase 200 casos de Covid-19 e mais uns 120 de febres não Covid. E a gente, então, aplicou esse questionário, fez um tratamento, e você consegue ter uma probabilidade daquilo ser ou não Covid, usando o questionário de bases que você pode aplicar aos familiares, a posteriori, quando passar tudo isso. Eu espero que acabe logo. Bom, então, quais são os métodos possíveis, né? Você pode fazer uma autópsia de imagens exclusivamente, uma autópsia virtual. Você pode usar, se você tiver tomo, ressonância e ultrassom, você pode fazer só a autópsia virtual. Em alguns lugares, principalmente em patologia forense, para saber se quebrou, se sangrou, né, se entrou por onde, saiu por onde, que é o que eles fazem, dá para fazer algumas autópsias só com a imagem, e também você pode reconstituir, fazer moldes 3D, e você tem uma prova, não precisa exumar a pessoa para você depois ter alguma dúvida de laudo, né? A gente pode também fazer a autópsia minimamente invasiva, coletando por agulhas, né, biópsias post-mortem, a gente faz um trucute, né? E guiada por imagem ou sem imagem. Sem imagem dá para colher hoje fácil, qualquer pessoa com um pouquinho de treino, em uma semana colhe amostras boas de cérebro, de pulmão, de coração, fígado e talvez baço, é um pouco mais difícil, rim é um pouquinho mais difícil sem imagem, a não ser que você consiga virar o cadáver, fazer. A gente não pode porque ele está embalado. Eu vou mostrar como é que a gente faz o protocolo para a COVID e medula óssea, o que já é uma coisa boa. Agora, se você tiver uma imagem, você localiza os órgãos com muito mais precisão e, principalmente, você pode achar lesões nodulares, visualizá-las e ir direto nelas. Então, para granuloma, para tumor, o método de imagem é muito melhor e o ultrassom ajuda bastante nesse processo. Tá? Então, quando veio a COVID, isso que era um projeto de pesquisa, virou a única alternativa. Porque nós não tínhamos uma sala NB3, acho que no Brasil não tem uma sala de autópsia NB3, e nós tínhamos que dar uma resposta rápida para o corpo clínico, né? Como é que era essa doença, né? Para onde é que ela ia? O vírus se disseminava para onde? E também investigar a fisiopatologia da doença. O nosso hospital, ele dedicou, o São Paulo foi um dos epicentros da pandemia, e o Instituto Central do Hospital das Clínicas dedicou 900 leitos para a Covid. Ele fechou o Instituto Central, a obstetrícia mudou para o Hospital Universitário, a clínica, uma parte foi para o Instituto do Câncer, para a psiquiatria, para o Instituto de Psiquiatria, e começou, então, a remanejar os doentes que estavam nas outras clínicas,
e o hospital virou Covid. E o Instituto Central é uma parte do INCOR. E o número de UTIs, né, foi variando, o centro cirúrgico virou uma UTI, então a gente começou com 150 vagas de UTI, chegamos a ter 450 de vagas de UTI, pacientes internados. E isso certamente ia morrer gente, e a gente tinha que devolver isso muito rápido para o corpo clínico. Então, a gente fazia a autópsia minimamente invasiva, que ela é rápida, o próprio tipo de fragmento que você tira é muito fixa, que nem em patologia cirúrgica, e a gente fazia reuniões com todo o corpo clínico do hospital e fora dele, chegamos a ter mais de 200 pessoas fazendo reuniões anatomoclínicas semanais. Mas a utilização potencial, sem dúvida, é para ensino. Você pode, digamos, em ensino médico e de residentes, se beneficiaria muito das anatomoclínicas, né? E se ela for mais fácil, for mais aceita, você vai ter mais chance de fazer isso. Você pode ter biorepositórios e biobancos. Por exemplo, hoje, algum hospital de câncer de Barretos está querendo montar um biobanco, começando com câncer infantil, né? E a autópsia minimamente invasiva permite que você faça isso muito mais fácil, e você vai ter, então, um tecido normal e com câncer em diferentes locais com uma certa facilidade. A patogenia dos novos agentes, né? A patogenia de doenças em órgãos com difícil acesso em vida, e também vigilância epidemiológica, né? Nós estamos montando agora um sistema de farmacovigilância das complicações de vacina, que os casos são realizados ou transferidos para nosso serviço, ou você pode fazer, no caso da complicação, você pode ir atrás e fazer a autópsia onde tiver ocorrido, no hospital que tiver ocorrido o óbito, e, teoricamente, você poderia fazer vigilância epidemiológica. Por exemplo, um exemplo hipotético: se tivesse sido colhido tecido cerebral no campo de crianças com microcefalia no Ceará, você teria feito a detecção do Zika como agente causal antes, e talvez você pudesse tomar medidas de proteção e busca ativa de casos e reduzir os danos. Bom, como é que a gente faz, né? Aqui a gente está na mesa de tomo, a gente cobre o corpo com um plástico, nós temos aquelas coisas de aeroporto que você põe a mala, né? Nós temos um grande para isso. A gente tem ultrassom guiando, mas volta e meia a gente também pode localizar com a tomo. Temos você fura, né, esse plástico em pedaços pequenos, de tal forma que o transdutor fique próximo, se encoste na pele, e você usa um trucute já auto-armável, autodisparável, 12 ou 14. Ou seja, é uma agulha que pode ter até 20 centímetros, você vê no órgão o transdutor, entra pelo meio do transdutor, chega no órgão e dispara, ele tem uma mola, ele puxa um fragmento de tecido, e a gente faz a representação de praticamente todos os órgãos. Nós fazemos no tórax em 8 localizações, dividido assim, superior, inferior, esquerdo, direito, e dentro de cada um, medial e lateral. Então, nós temos um número bastante grande de fragmentos. Cada lugar do pulmão, por exemplo, cada uma dessas localizações, a gente faz 6 punções. Então, você tem um número grande, você mapeia o pulmão inteiro, e nós tiramos fragmento do cérebro por via transesfenoidal, órgãos do pescoço guiado por ultrassom, coração, pulmões, fígado, baço, rim, pâncreas, pode ser próstata ou se a gente quiser, tem pele e músculos intercostais e músculos esqueléticos. Na COVID foi muito importante o estudo de intercostal para nós. E também, às vezes, a gente usa óticas, né? Aqui é uma ótica rígida ligada no smartphone, você vai ver a superfície hepática aqui, por exemplo, né? Você entra dentro e, se tiver alguma dúvida, alguma coleção, alguma coisa que esteja fora, que o ultrassom não pegue,
a gente entra com uma ótica, e tem algumas óticas rígidas que a gente faz. E, ao mesmo tempo, aqui também, a gente está testando, hoje, ultrassons, saiu muito, tem até um nacional muito bom que a gente comprou, que tem 3 transdutores com 3 faixas de frequência, você pode pôr num celular ou num tablet, e com isso você leva esse ultrassom para qualquer lugar. Nós já chegamos a fazer autópsia dentro das UTIs, do hospital. No box ainda, o paciente falecia, você ia lá com esse material e você retirava, fazia autópsia, porque não sangra, né? Então, você pode fazer, você precisa de uma pia e uma desinfecção terminal depois, né? Fica muito simples. Qual que é a desvantagem? Você não vai pegar coisa grande. Por exemplo, tromboembolismo pulmonar é mais difícil. A gente vê, mas tem que fazer uma grande extensão fazer um grande número de funções. Então, você não... por exemplo, se achar agente, fazer PCR in situ, eletrônica, detectar o agente, ele é muito bom para diagnóstico etiológico. Mas para órgãos muito grandes, que tem chance de fazer doenças vasculares, é mais difícil porque você não tem toda a liberdade do exame macroscópico. Ele é muito bom para ver também, o ultrassom é bom para ver trombose de membro inferior, melhor do que a autópsia, né? Você pode percorrer as veias da perna até a ilíaca muito bem para saber se está se originando ali. E quando tem um trombo no átrio, você aprende com o tempo, você vai ver que o ultrassom dá para ver também trombose arterial, para suspeita de casos de tromboembolia. A primeira vez que a gente já tinha testado isso para essa prova foi na febre amarela, onde a gente, isso aqui é mais ou menos que aí a gente tinha a minimamente invasiva, era feita antes, e a convencional era feita depois. Então, aquela necrose do fígado, né, medusanal, da febre amarela, ela aparece com esses pontinhos mais brilhantes no ultrassom, né? Então, você consegue ver um pouco da necrose, aqueles pontinhos amarelos da necrose do fígado aparecem com esse formato. O fragmento do fígado é mais ou menos, que a gente tira, são fragmentos de mais ou menos 2,5 cm por 0,4, e na microscopia você consegue fazer bastante coisa com isso, né? E aí, quando vem a Covid, a gente usou essa experiência da febre amarela, né? E também dá para fazer sequenciamento das amostras de vírus, saber se tivemos um caso, por exemplo, que a pessoa tomou a vacina de febre amarela e desenvolveu um quadro de febre amarela. Eu não sabia se era vacinal ou não. É que ela tomou a vacina e contraiu o vírus original pouco depois, sem ter imunidade. Então, a gente pôde saber que o que estava lesando o fígado era o vírus da febre amarela, não sua versão atenuada, né? E a gente fez algumas... a gente resolveu no início, né? Se tinha mais de um padrão, no caso da Covid, de lesão pulmonar, a correlação com achados tomográficos e outros de imagem, como é que era o curso, a história natural da doença, do ponto de vista de fibrose, que é uma coisa que a gente tem estudado bastante, e fazer a parte de medidas, né, de fazer proteoma, determinar o perfil inflamatório, seja por isso, seja também por aquelas técnicas de você colocar 18 marcadores na mesma lâmina, né? E você, com diferentes comprimentos de onda, você vai sabendo qual que é o vírus e determinados tipos celulares que estão entrando dele. E seria para outros órgãos e se tinha sua relação com comorbidades. Então, isso aqui eu já mostrei, isso aqui é a fase exudativa da COVID, com membrana hialina, a fase de proliferação celular ainda já começando a fazer fibrose. Aqui você vai ver, então, um detalhe, né, das células infectadas pelo SARS-CoV-2 e a progressão rápida para a fibrose, né, e até ele chegar depois de 3 semanas, você tem grande quantidade de destruição pulmonar, muitas delas irreversíveis.
né? Mais um detalhe da estrutura. Isso é tudo material da minimamente invasivo. A metaplasia escamosa do brônquio. E a trombose, acho que a gente ajudou bastante na parte da trombose. Nosso trabalho talvez tenha sido o primeiro que demonstrou, e a gente comparou com o H1N1, ele é muito mais trombogênico, e essa trombose ocorre em todos os territórios, mas o pulmão é o recorde, né? Então, trombos recentes em vários estágios. E também a gente faz anjo-CT, olha, esse paciente estava saindo, né? De repente ele faz um quadro de inconsciência, ele teve uma oclusão de artéria de carótida comum à esquerda, e tem um stop, né, da hemisférico, né? Então, isso aqui é feito também com a tomografia. E a ressonância de 7 Tesla, né, que a gente de vez em quando usa. Então, isso aqui é mais ou menos típico do COVID, né? Trombose venosa, que se vê muito bem, e isso leva por uma zona de necrose subcortical, né? Como aqui. Então, você vê o detalhe que você consegue ter no 7 Tesla, mostrando essas tromboses venosas com essa inundação, né, por distúrbio de fluxo venoso, que é como se fosse um AVC venoso na córtex cerebral. Lâmina, lâmina, lâmina. E também uma coisa que eu queria chegar é na morte de crianças, né? As crianças, a gente tem, infelizmente, 8 autópsias de crianças, e a gente viu que elas morrem diferente, né? Existe o quadro pulmonar, sim, mas ele não é o central, o principal quadro nosso é cardíaco, e você tem uma miocardite e áreas de necrose segmentar, né? E então isso aqui está marcando o C4b, né, para mostrar a necrose das fibras, né, uma necrose meio esparsa assim. E quando você olha na eletrônica, né, você vai ver o vírus dentro do cardiomiócito, você vai ver ele na célula intersticial, no endotélio, mas o que é mais importante é que você tem uma netose importante, né? Esse manto isso aqui possivelmente é um neutrófilo que está jogando aquelas fitas de DNA com estona para encirclar o vírus, e você tem, então, essa é a marca da resposta inflamatória sistêmica. E esses NETs, mais a trombose da microcirculação decorrentes disso, é que são o principal mecanismo, no nosso entendimento, da necrose cardíaca. Essas crianças entram tem um curso interessante, umas 2 semanas antes elas fazem diarreia ou cefaleia, e depois passa a ter uma dispneia, e quando você vai ver, elas estão com fração de ejeção de 20% a 25%. Você dá droga, sobe um pouquinho, aí afunda de vez. Assim que acontece, e justamente por essa obstrução cardíaca, essa inflamação, o próprio vírus deve estar fazendo algum dano ao cardiomiócito, e isso é chamada síndrome da resposta multi-inflamatória sistêmica da criança. Então, a gente aqui, esse é um artigo recente nosso, que a gente mostra, por exemplo, com autópsia minimamente invasiva, que a forma clássica da COVID é praticamente uma doença pulmonar, né, com pneumonia associada a ventilador. E aqui você vai ver que nós temos no pulmão um pouco menos afetado, na forma dos jovens e das crianças, uma miocardite com uma endotéliopatia, trombose pulmonar, trombose cardíaca, e a principal lesão estão fora as lesões. Tem muitas lesões extrapulmonares, como o coração, o trato gastrointestinal e cérebro. Bom, enfim, e a gente começou, para acabar isso aqui, né? A gente começou a trabalhar na parte de treinamento. Nós tivemos o privilégio de ter o primeiro grupo que foi ser treinado lá nosso foi do Ceará, que montou lá na UFC, eles estavam interessados em arbovirose, eles passaram com a gente uma semana. Depois veio o grupo teve uma menina
que era professora da Universidade Estadual de Maringá, que trabalhava numa UTI infantil, ela queria fazer autópsia, e treinou. Ela fez já quase 50 autópsias em Maringá, a gente está ajudando ela a fechar esses casos, e foram as primeiras autópsias que eles tinham conduzido na UEM, né? E tivemos 2 visitantes turbo da Fiocruz, né, que já vem com uma proposta muito mais consolidada de fazer pesquisa, de fazer investigação, né? E com isso a gente acha que pode treinar e expandir a capacidade de autópsia. No nosso caso, ela, com a volta das autópsias convencionais, ela não é absolutamente necessária, né? A não ser nos casos que a família se sinta mais confortável com a minimamente invasiva, mas ela poderá ser a única alternativa em muitas faculdades de medicina e muitos centros de pesquisa que não tem um serviço de autópsia grande. E talvez ele sirva, né, para repaginar uma prática centenária, né, que é a prática da autópsia. Ainda importante, a nossa taxa de correlação média com a autópsia convencional para todas as doenças é 87%. No caso das doenças infecciosas, é 100%, quando você faz as duas técnicas, né? Porque você tira o agente fácil por métodos morfológicos e moleculares, você consegue fazer bem com as duas técnicas, né? E tem sido muito útil para estudar fungos, né? As superinfecções fúngicas. Tem uma série de casos muito legais, mas eu quis centrar na essência para saber, e seria importante, né, que a gente talvez fizesse um procedimento comum, ou uma escola de múltiplas instituições para fazer polos regionais, para divulgar esse procedimento, que pode, em alguns casos, ajudar a compreender melhor as doenças e, principalmente, melhorar a formação dos nossos residentes e nossos alunos em diferentes instituições. Era isso, professor. Estou aberto a perguntas, se houver. Ótimo, professor. Muito obrigado pela excelente relato de experiência, excelente palestra que você trouxe. É aquela palestra que eu não sou patologista, mas eu fiquei aqui o tempo todo prestando atenção de tão interessante que é, de tão inovador que é o que você traz aqui para a gente. Vamos ver se a gente vai ter comentários e perguntas. Deixa eu abrir aqui. Enquanto isso, professor, eu queria saber, na verdade, sua opinião. Eu vi que ele tem muita autópsia minimamente invasiva, tem muita aplicação, como o senhor falou, na pesquisa, especialmente doenças infecciosas, né? Você acha que isso no futuro vai poder se aplicar para a prática rotineira, digamos assim? Veja, eu não tenho dúvida que a autópsia, né? A autópsia, ela tem, é engraçado isso, né? Porque ela tem, é um ato médico, mas ela está emoldurada por outros fatores, né? Culturais, religiosos, crenças, né? Tem fascínio, tem terror, né? Tem até séries de autópsia, né? Quer dizer, é uma coisa assim meio no ideário das pessoas que vão fazer medicina, fala, você vai ver autópsia, né? Uma coisa assim meio gótico, né? Uhum. Agora, eu tenho convicção que ela poderá ser, sim, né? Eu vou dizer qual a vantagem que eu acho que ela tem em relação, vamos supor que você está numa faculdade dessa que abriram agora, aí numa federal de um lugar novo, e que precisa formar alunos. Ela é rápida. Quando um indivíduo treinado faz uma autópsia em menos de 1 hora. Ela não precisa instalação especial. Quer dizer, no mesmo lugar que você prepara o corpo para ser devolvido à família, você pode fazer a autópsia ali, né? O tipo de tecido é como uma biópsia, então a fixação e o processamento é muito rápido. Então, teoricamente, você pode dar a resposta de uma autópsia no dia seguinte. Enquanto existem dúvidas, por exemplo, aquele
médico. Aquela equipe que cuidou, ela vai ter uma resposta do que morreu aquela pessoa num espaço de tempo de 1, 2 dias, né? E você consegue criar biorepositório de vários órgãos, incluindo o tecido normal. Então, quando você quer ter um biobanco e você está estudando o fígado com cirrose, como é que você vai ter fígado normal? Você vai pegar as pessoas que morreram de outras doenças que não hepáticas e vai compondo esse tipo de biorepositório. Então, eu acho que ele tem um pé de pesquisa, sim, e é muito barato. Essa que é a grande vantagem dela. Ela é muito barata. Agora, ela não substitui a autópsia convencional, mas ela poderá ser, sim, ela tem um espaço, eu acho, e que poderia ser aplicado. É. E muito interessante também, a gente vê, tem algumas perguntas aqui já, viu, professor, mas só para fechar a ideia, muito interessante a gente ver aquela mega estrutura que o senhor mostrou lá na USP, e uma coisa bem interessante em relação a isso é que você pode também, como você falou, colocar na maleta seu equipamento e fazer também em campo, né, esse tipo de autópsia. Eu acho que isso ganha uma amplitude também muito grande, né? Nós estamos discutindo com a Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo, a região do Vale do Ribeira tem muito caso de encefalite, né? Adenavírus, isso. Só que pô, não tem como fazer autópsia. Então, a nossa ideia é ir, né, até o lugar, se falecer, vai lá uma equipe, não precisa ser médico para coletar o exame, porque não é um exame diagnóstico. E outra coisa, esses ultrassons, eles permitem transmissão à distância. Então, é um técnico, você tem que ter um super técnico de autópsia, mas também quem abre o corpo na autópsia, às vezes não é um médico, é um técnico. É a mesma coisa. Ele vai lá e ele vai mostrando no ultrassom, uma pessoa fala, tá vendo aquele negócio aqui? Coleta ali. Ele vê, né, a punção. Então, você consegue fazer uma telecoleta, digamos assim, e aí o material colhido vem para análise de um patologista. Então, eu boto muita fé em treinar enfermeiras e o pessoal de enfermagem para ser alguém que saiba anatomia, porque tem carência de patologista, né? Se Uhum. morrer uma pessoa no UTI às 2 da manhã, você não vai tirar um patologista para vir fazer. E também tem muito pouco patologista querendo fazer autópsia. Eu acho que se tivesse um sistema de técnicos, né, que pudessem fazer isso, né, sob orientação à distância, eu não tenho dúvida de que a gente podia ter um instrumento que ele complementaria a vigilância epidemiológica, uma coisa que ele não tem, que ela Sim, não tem. perfeito. Perfeito. Tem várias pessoas parabenizando o professor pela palestra. Valéria Martin, Lise, Geraldo, Jeane. Tem uma pergunta aqui do Geraldo Oliveira. O que fazer para promover a experiência de patologistas em ultrassonografia para realizar autópsias minimamente invasivas? Ah, é fácil, viu, professor? Até eu aprendi. Então, eu tenho uma situação que, se até eu aprendi depois de velho, qualquer um aprende. Você não, você precisa. É lógico que você vai aprender, vai ter uma curva de aprendizado. Eu diria que em 2 a 3 semanas você acerta, você aprendeu a funcionar, né? Alguns detalhes, por exemplo, fetal, a gente tem feito bastante, e a gente faz um fetal diferente. A gente põe o bebê, ou o feto, dentro de um saco plástico cheio d'água. A gente cria uma cavidade amniótica, né? Só que não tem a parede da mãe, você pode movimentar. Então, você tem uma resolução, né? É, muito grande. Então, para diagnóstico de malformações, por exemplo, diagnóstico de malformações fetais em mães que não tinham ultrassom, mesmo que você não tenha uma sala de autópsia, você consegue não só coletar, verificar o tipo de malformação que existe, e, ao mesmo tempo, coletar material para fazer cariótipo, para fazer análise higiênica, né? Então, você tem, eu diria que quando a gente começou a fazer essas autópsias, só tem 2 pessoas que descem na sala de autópsia para fazer isso. Quer dizer, tem o Jair, nosso técnico, eu e uma ultrassonografista chamada Renata Monteiro, que vem 2 a 3 vezes por semana, que está fazendo doutorado comigo. Então, a gente fiz um monte de autópsia. Depois de um mês e pouco, eu estava já razoável.
né? E então, o patologista pode aprender, como também acho que não médico aprende. É uma questão de paciência, tem que ter, digamos, o olho vai treinando, assim como quando você senta no microscópio e não consegue ver nada, depois você vê. É a mesma coisa. O professor Mittermeier, ele parabeniza, Paulo, pela excelente palestra, com informações relevantes para estruturar um serviço de patologia moderno e demonstração de dados relevantes para conhecimento científico. A Lise Justo faz uma pergunta, eu acho que inclusive o senhor já iniciou a resposta antecipadamente. Apenas médicos poderão ser treinados para o uso do ultrassonografia e para a técnica de punção. Professora Maria, quer comentar alguma coisa sobre isso? Não, tem uma pergunta aqui da Viviane. Ah, Se você pode coletar material para estudo in vitro, ostometria pode? sim, eu estava lá em cima, ainda tem tantas perguntas aqui, viu, professor? Então, mas a gente, por exemplo, teve um projeto que a gente queria estudar como é que o cérebro envelhecia, né? A gente colhia células gliais de diferentes idades. E você põe no citômetro, faz um cell sorter, separa, né, os componentes que você quer e cultiva, né? Então, a gente fez cultura de microglia colhida em autópsia. E RNA, a gente, pelas nossas condições climáticas aqui, você tira RNA e DNA de boa qualidade até 10 horas após o óbito, para fazer estudo de expressão. Agora, para cultivar, sim, é possível, porque você pode fazer a coleta quase que imediatamente após a morte. Marilda parabenizando também pelo trabalho de excelência. O professor Washington tem uma pergunta: se você tem mais demanda médica de autópsia convencional ou minimamente invasiva? Você sabe que a minimamente invasiva, a taxa de rejeição da família é zero, né? Quando uma pessoa morre, né, principalmente quando morre em casa, o que a família pensa? Bom, a gente fez tudo o que podia, a gente podia ter feito alguma coisa antes, você pendura uma culpa que não precisava ter, normalmente não tinha o que fazer, né? Pode acontecer comigo ou com alguém da família, se for um caso de uma doença infecciosa, uma doença genética. E dá um sentido, né? Você fala assim, por que serve, né? Eu vou contar uma história que talvez exemplifique bem. Uma enfermeira do HC que tinha uma doença autoimune, ela pega a Covid antes, ela tomava imunossupressor, ela faz Covid, supera esse Covid, toma as 2 doses de vacina, faz Covid de novo. E morre da infecção associada a ventilador. E era uma mulher jovem e eu fui conversar com o filho e com o marido para pedir autorização. E expliquei tudo que a gente queria saber por quê, que aconteceu, né? E que era um projeto que não ia auxiliar ela. Aí o marido falou, ela sempre quis cuidar de gente. E ela vai cuidar de gente mesmo depois. Bom, ela tinha uma TB. Aí eu fui conversar de novo com a família. Eu falei para a menina, sua mãe deu uma mensagem para vocês. Vocês têm que se cuidar nisso, fez a notificação compulsória e tal. Então, existe digamos, E assim foi com a Covid, né? Você tem pequenas... Como eu tenho o hábito de conversar com as famílias antes e depois, a gente lê aquelas crônicas das pessoas que morrem e que não são os profissionais de saúde, né? Que foram exaltados, mas quem manteve a cidade funcionando, quem dirigiu o aplicativo, quem trabalhou no comércio, quem limpou a rua, quem entregou comida. E tem uma aceitação enorme isso. Tem até um estudo que nós queremos saber como é que foi a reação. Tem um pessoal da psicologia que está estudando isso, se isso serve para amenizar, se identificar dentro de uma situação onde você não mutila o corpo, você vence muito das barreiras que normalmente as pessoas têm o direito de ter. Eu só vou despedir com minha esposa um instantinho só. Não, Claro. vai com calma. Você vai para lá? Você vai Para a faculdade? Vou. Você vai almoçar aí? Não. Tchau.
Então é isso. Eu acho que ela vai ter um espaço, sim, na rotina de hospitais e de SBOs. É. O Ricardo Santana, ele também parabeniza. Ele faz a pergunta quanto ao processo de disseminação, que eu acho que nesse sentido também que você estava conversando, ah, quanto ao processo de disseminação desse procedimento, como estreitar a experiência de um grande centro como o de vocês, com instituições que ainda são embrionárias na área. Ele está falando da Univasf, Univasf, que fica no Vale de São Francisco. Olha, Quer complementar? bom, é aí que devia funcionar, entendeu? É na Universidade do Vale de São Francisco que você podia montar isso, né? A gente tem hoje uma iniciação científica com 20 alunos que ajudam a gente a escrever case reports, fazer as pequenas séries e até praticar autópsia, né? Então, eu acho que isso é fantástico. E para nós tem que ser, porque hoje o nosso grupo tem só eu e mais uma moça lá que está fazendo. Então, nós temos que começar a colocar isso na formação dos residentes, né, de patologia, ou então de médicos. Eu acho que, por exemplo, uma UTI que fizesse autópsia dos casos onde houve dúvidas, ali no momento, né, se beneficiará muito do ponto de vista de controle de qualidade hospitalar, eventualmente para detecção. E eu acho que deveria ter aliás, isso é novo, né? A Bahia já tinha, e o Brasil tinha, o serviço de viscerotomia, que funcionou dos anos 30 até 60 e poucos, que você ia fazer vigilância de saber de febre amarela, de citosomose, de tudo. Então, isso não é uma coisa nova, diferente, né? Já existe gente que fez. Agora, só que sofisticou. Você consegue enxergar o que você está funcionando. O Mita levantou a mão, mas deixa eu só pegar duas perguntas aqui, tá, Mita? Antes, a Cláudia parabenizando, dizendo que é uma ótima ferramenta para os nossos projetos de pesquisa e para a saúde pública. E a Patrícia Veras, professor, parabéns pelo belíssimo trabalho. Na experiência da sua equipe, em algumas das fases do acometimento pulmonar na Covid, vocês observam infiltrado de macrófago com células infectadas? Tem macrófago, mas o principal é o P2, o pneumócito 2. Outra coisa que a gente nunca viu, nunca vi uma doença que desse tanto megacariócito no pulmão, né? Tá. Então, mas você tem dentro de macrófago, sim. Tá. Eu vou abrir o microfone para Mita, que ele tem, acho que, uns 3 comentários diferentes aqui. Então, se ele quiser resumir tudo, viu, Mita? Ótimo, muito obrigado. Paulo, parabéns mais uma Ô, vez. professor. É um prazer ver você. As pessoas não sabem. Paulo, além do grande professor, médico, cientista, é um grande cidadão e um escritor, né? Eu fico fascinado pelas crônicas de Paulo. Paulo, você colocou realmente, acho que muito interessante, aqui na Bahia, eu me recordo que quando eu vim trabalhar com o professor Zilton em 1980 e 82, na Fiocruz, quando acabei minha residência, eu cheguei a ver as últimas fragmentos de fígado da viscerotomia que era realizada na Bahia em vigilância à febre amarela, na época. Então, eu acho que a autópsia mínima dá essa continuação. O segundo comentário, curiosamente, a gente tinha uma dificuldade enorme de convencer os colegas aqui a fazer autópsia para estudar os casos de morte por leptospirose. Nós tínhamos publicado um trabalho com Albert no Lancet, em 99, onde a alteração do estado mental contribuía 3 vezes assim, um risco para a letalidade na leptospirose. Eu, por mais esforço que tivesse feito como médico, patologista e diretor da Fiocruz, não consegui reativar o serviço de patologia lá do Hospital Couto Maia, que hoje o Geraldo está fazendo lá, com o Austin Freitas, mediante autópsia mínima. Então, realmente, eu acho que essa contribuição que você deu, estruturando esse serviço de São Paulo, que vai servir como referência, eu até fiz uma provocação, porque, voltando à leptospirose, eu conversei com os colegas do CDC, o diretor lá do CDC, e ele me disse, olha, Mittermeier, no CDC de Porto Rico, nós confirmamos os casos de leptospirose na autópsia, né? Ele vai lá, era autópsia mínima, né? Mesmo. Era tirando fragmentos de panturrilha, né? Da musculatura de panturrilha, de vários órgãos,
e aí sim, da maneira como você está fazendo, eles confirmavam quase pós-morte os casos de morte por leptospirose. Acho que é extremamente relevante. Eu fiz até uma provocação aí, Paulo, que eu acho que nós deveríamos fazer um movimento. Eu já fiz isso há muitos anos, na época eu tentei estruturar o serviço aqui a partir da Fiocruz, para que nós fizéssemos o serviço de verificação de óbito para funcionar, porque na Bahia não funcionava, na maioria dos estados do Brasil, raras e honrosas exceções, aí vocês de São Paulo, talvez Rio Grande do Norte, Ceará. O Recife tem. E o Recife. Então, eu na época, pressionei muito o Jarbas Barbosa, que era o secretário de Vigilância, para que fosse estimulado a estruturar, criar uma estrutura mínima. E aqui na Bahia nós tentamos fazer no Roberto Santos, e hoje ele está lá no Instituto Médico Legal. Então, eu acho que talvez seja o momento, Paulo, de fazer um movimento, porque a realização de autópsia mínima ele envolve vários atores, como você demonstra muito bem, o patologista, o radiologista, né? E é uma fonte de ensinamento muito grande. Então, eu tenho a impressão que nós poderíamos fazer um movimento junto à Secretaria de Vigilância e Saúde do Ministério para criar recursos, buscar recursos do Brasil, Banco Mundial, para que nós fizéssemos as autópsias mínimas, pegando esse gancho agora do Covid, que você tem uma série de ensinamentos, né, para estimular o retorno das autópsias. Sem sombra de dúvida, você fez uma fala numa das suas colocações, eu acho que eleva o termômetro para avaliar a qualidade da medicina que se pratica no hospital fazendo essas autópsias. E como temos dificuldade de fazer as autópsias convencionais, né, eu acho que é fundamental realmente estimular essas autópsias mínimas. E, por último, eu acho que você fez uma provocação muito interessante. Eu tenho um colega, o Bruno Gil, que ele é médico patologista, foi até pouco tempo nosso vice-chefe do departamento de patologia, que ele estava advogando a autópsia mínima, autópsia verbal. E uma das críticas, eu lembro até do nosso colega Eduardo Ramos, era que não necessariamente a autópsia verbal ela era representativa do que realmente acontece. Mas aí você coloca uma coisa muito interessante, que é fazer uma validação da autópsia verbal, né, com a autópsia mínima e autópsia convencional. E aí sim, eu acho que vai ter um aprendizado muito grande. E, por outro lado, a autópsia verbal vai ajudar é como se fosse aquele momento prévio que nós fazíamos analisando os prontuários. Com a autópsia verbal, você já vai diretamente, né? Queria que você comentasse isso. E a possibilidade do Ministério financiar, por exemplo, situações como essa que o Ricardo provocou. O Ministério deu dinheiro para os SVOs. Mas, como você disse, não é todo o SVO, não tem SVO em toda a cidade, e eles recomendam que se coloque autópsia verbal. A Secretaria de Saúde do Estado quer também aumentar a autópsia minimamente invasiva. O que falta não é dinheiro, sabe, Mittermeier? O que falta é gente querendo fazer. Eu acho que a geração dos patologistas, né, que tem muito patologista antigo, e a minha geração, vou falar de mim, então, a gente esperava fazer um mundo melhor, né? Entregar coisas melhores para a sociedade e não conseguimos. Né? E a gente começa a colocar a nossa frustração nos jovens. Né? Eu acho que a gente deveria ter começado com gente com essa cabeça, porque a autópsia minimamente invasiva ela reabre a possibilidade de você fazer estudo da patogenia de doenças com tecido humano. E ela dialoga bem com a patologia experimental, porque tem perguntas que você vai poder responder melhor, né, mais controlado. Mas esse diálogo ele seria muito, muito rico. Né? E do ponto de vista de educação e controle de qualidade hospitalar, eu não tenho dúvida. As últimas 4 micoses que a gente teve em Covid, você não conseguiu pegar com várias culturas, tanto de secreção traqueal quanto de hemocultura, e a gente teve casos que foi uma surpresa para eles. Nós chegamos a pegar, casos de pacientes com HIV, hemorragia pulmonar, e tinha uns nódulos de pele, e o pessoal achava que era cápase visceral, e era estrongiloidíase disseminada, que ninguém mais sabia nem o ciclo, nem pensou, nem entrou no diagnóstico diferencial. Então, eu acho que esse aprendizado contínuo a partir dos nossos erros, ele é fundamental em qualquer faculdade, qualquer hospital, escola.
Então, o que nós podíamos fazer era, eu acho que sim, que a gente pode simular, mas nós devíamos fazer um programa de treinamento para isso. Quer dizer, uma escola continuada onde a gente pudesse ensinar isso. E eu vi, olha, Maringá era uma pessoa, é uma moça de 30 e poucos anos, que era uma neurologista, que foi aprender a funcionar, e a gente está chegando, e a gente está vendo junto com o patologista dela, porque a interpretação da patologia da autópsia é diferente. E você tem toda a razão, o relato da família e a resposta, a anamnese que você faz na autópsia verbal, ela ajuda muito. Então, a gente viu que se você acoplar autópsia verbal com autópsia minimamente invasiva, você chega quase igual a uma autópsia convencional. Quase igual. A sensibilidade e a especificidade dela chega quase igual à autópsia convencional. Então, seria uma solução, sim, né, para a gente poder, digamos, melhorar. E eu acho que para detectar surtos, né? O caso da Zika foi exatamente disso. Começou a ter uma concentração geográfica de microcefalia. Você não precisa chegar no... você sabe que a identificação do Zika foi feita na Eslovênia, né? De uma turista que estava em Fortaleza, o filho nasceu com microcefalia, fizeram autópsia do bebê e acharam o Zika. Então, você poderia ter feito isso, né? No Brasil. Eu, na condição de moderador, infelizmente, eu tenho que passar a notícia triste e ruim que nosso tempo se esgotou. A gente tem vários outros comentários aqui, várias outras perguntas, mas eu acho que a gente não consegue, a gente já passou 4 minutos já do tempo. Professor, muito obrigado pelo seu tempo destinado, pelos ensinamentos. Fique à vontade se eu quiser fazer os últimos comentários, tá? Antes da gente encerrar. Eu só queria, na verdade, passar essa informação para quem está assistindo, que a gente não vai poder continuar mais as perguntas, tá? Bom, eu só queria agradecer. E eu vejo nisso uma possibilidade da gente valorizar um pouco um procedimento, né, que ainda é muito importante, e basicamente uma chance de melhorar a saúde coletiva, principalmente em doenças infecciosas. E eu queria falar para vocês, é como se fosse uma condecoração que eu recebesse, falar na Fiocruz aí. Esse grupo que é tão bom e que tem uma história tão importante na saúde brasileira. Muito obrigado. A gente que agradece bastante seu tempo, a gente fica lisonjeado com sua presença aqui, com sua fala aqui conosco. Foi enriquecedor, professor. Muito obrigado. Pessoal, boa tarde, bom dia a todos. Tenham todos um bom final de semana. Tchau, tchau e Um obrigado abração. pela presença de todos. Tchau.